Olha, dentro das Sagradas Escrituras, nós não vemos muitas pessoas que foram elogiadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, foram bem poucas as pessoas. E as pessoas que foram elogiadas pelo Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, elas foram elogiadas não por aquilo que elas eram, não por aquilo que elas possuíam, mas foram elogiadas no momento em que elas, de uma forma ou outra, elas anunciaram, pronunciaram e declararam uma fé muito forte na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse que quando nós fizermos, capítulo 6 de Mateus, quando nós fizermos alguma coisa para alguém, para nós não tocarmos trombetas como as pessoas hipócritas o fazem. E elas fazem, e elas dizem o que elas fazem, para que as pessoas que estejam vendo possam admirá-las, possam até elogiá-las, mas só que o Senhor diz assim que quando você fizer alguma coisa com a sua mão direita, que a sua esquerda não saiba. E quando você fizer com a esquerda, a direita não saiba. Mas faça em secreto, porque o teu Deus que vê em secreto, o teu Deus, Ele irá te abençoar, Ele irá te recompensar. Então, quando nós fazemos alguma coisa para sermos vistos pelas pessoas, ou elogiadas pelas pessoas, nós não iremos receber absolutamente nada do Senhor, porque nós já recebemos o elogio dos homens, porque nós fizemos algo para mostrar para os homens, para sermos admirados ou elogiados pelos homens. E o Senhor, Ele não elogiou absolutamente ninguém por ter feito alguma coisa. Nada. Mas Ele elogiou algumas pessoas por causa de atitudes espirituais que elas tiveram. Eu quero que você, por favor, abra a tua Bíblia comigo, no capítulo de número 10, versículo 42 de Lucas. Lucas, o médico amado, Lucas que foi companheiro do apóstolo São Paulo, Lucas que foi companheiro de Silas, e Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos, e onde ele diz que nós, ele usa o pronome no plural, se incluindo numa situação que ele viveu, ele, Silas e Paulo, só que ele não declara o nome dele, não declara, que foi lá na prisão, quando o carcereiro de Filipos lá, se converteu por causa do terremoto que aconteceu. Está escrito em Lucas capítulo 10, versículo de número 42, assim: todavia apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Na Bíblia que eu escrevi, está escrito o seguinte: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma única coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Maria, essa palavra que o Senhor Jesus Cristo direcionou, Ele não direcionou para Maria, mas apontou para Maria num diálogo que Ele estava tendo com Marta, irmã de Maria. Irmãos, olha o que eu vou lhe dizer. Uma das coisas que o Senhor, Ele realizava e Ele gostava de fazer era ensinar. Ele ensinava as pessoas. Ele direcionava a vida das pessoas no conhecimento que Ele tinha, naquilo que Ele recebia de Deus Pai para transmitir às pessoas que o próprio Pai lhe dava. Por que o próprio Pai lhe dava? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém, pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
Então, todos nós que estamos na presença do Senhor, nós não fomos porque nós quisermos ir, nós fomos porque o Pai, que é nosso dono, o Pai, que é o nosso proprietário, tem direito de propriedade sobre nós de criação, Ele é o nosso Criador. Ele então nos leva até a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele nos traz até o Senhor para sermos ensinados pelo Senhor. E uma das coisas mais importantes que existe, que uma pessoa pode possuir, não são bens, porque os bens ele pode perder, ele pode acabar. Mas as coisas mais preciosas que a pessoa pode ter e não consegue ser tirado dele, ninguém pode tirar, é o conhecimento. É o conhecimento. O conhecimento é importantíssimo na nossa vida. E o conhecimento, amado, nós recebemos do Senhor uma orientação e um conselho para nós crescermos. Quer dizer, nós temos então dentro de nós a capacidade de nos desenvolvermos, de crescermos. E Ele diz para nós, Ele diz para nós crescermos na graça e no conhecimento. Não tem como você crescer no conhecimento se você não receber conhecimento. Se você não for educado, se você não for ensinado, se você não receber nenhum tipo de orientação, não tem como você crescer. Não tem. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, no diálogo que Ele está tendo com Marta, e Ele fala: Marta, você está fadigada, você está resmungando, você está aí todo cheio de afazeres, preocupada com essas coisas. Mas Maria não. Maria, ela escolheu a boa parte. Enquanto Marta estava em seus afazeres, Maria estava sendo ensinada, educada espiritualmente pelo Mestre, pelo Senhor. Olha que oportunidade grandiosa que Marta perdeu. Que oportunidade preciosa que ela perdeu. Então, Jesus a elogia dizendo que ela sim, ela escolheu. O que Ele fez? Ela escolheu. O Senhor estava lá, Marta estava lá, Maria estava lá. Mas Maria escolheu uma coisa, Marta escolheu uma coisa e Maria escolheu outra coisa. Marta escolheu algo corriqueiro da vida, que tinha que fazer hoje, fazer amanhã, fazer depois. Maria não. Maria quedou-se aos pés do Senhor Jesus Cristo para ouvir os ensinamentos dele, e isso que ela aprendeu, ninguém poderia tirar do coração dela, tirar da vida dela. Ninguém. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele elogiou algumas pessoas e Ele também elogiou a fé de algumas pessoas. Bom, você sabe, todos nós aqui temos fé no Senhor, mas nem todos nós temos a mesma qualidade e quantidade de fé. Não tem. A nossa fé, ela só é medida mediante as situações contrárias que se apresentam, se nós vamos permanecer fiéis ao Senhor, porque aquele que tem fé, ele é provado na sua fé para ser purificado, para ser lavado, para ser limpo, para se tornar mais e mais e mais puro, para se identificar com o seu mestre, com o seu Senhor. Né? Veja bem, essa aliança que eu tenho aqui, irmão, essa aliança, se eu colocá-la no fogo, ela é um metal tão precioso, que o fogo não vai destruí-la, não vai consumi-la, não vai. Ao contrário, ele vai ficar mais e mais puro, as impurezas serão tiradas, ainda que fique metade dele só, mas vai ficar totalmente puro. A nossa fé, amado irmão, a nossa fé ela é assim. A nossa fé não tem um termômetro, não tem absolutamente nada para medi-la.
E o Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, não é necessário você achar que tem uma fé do tamanho de um caminhão, de uma coisa, nada. Coisinha de nada, né? Porque a capacidade de quem tem fé é uma coisa extraordinária. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse certa ocasião para aqueles 12 homens que viajavam com Ele, que estavam permanentemente com Ele, que andavam com Ele, e Ele nunca falou assim para eles, oh, vocês têm uma fé enorme, vocês têm uma fé grandiosa. Não, ao contrário. Eles, numa certa ocasião, perceberam que eles não tinham a fé que imaginavam ter. E às vezes a gente imagina que nós temos uma fé, vai ter uma fé. E geralmente quando a gente fala assim é quando está tudo está bem. Mas quando a nossa fé é provada, quando a tempestade surge, quando os ventos começam a soprar, quando as adversidades começam a se levantar, as atitudes que nós temos diante disso é que vai determinar a fé que nós temos. Se é uma fé limpa, se é uma fé pura, se é uma fé provada no fogo como o ouro é e permanece, ou se é uma fé temporal, uma fé passageira, uma fé que não aguenta provação. Na hora que é provada, ela quer debandar, quer sumir, quer desaparecer. Eu não quero mais servir ao Senhor, eu não quero mais, desse jeito não dá. Eu achei que era uma coisa e é outra coisa. E aí a pessoa, amado irmão, ele acaba declarando o tamanho de fé que ele tem. Os discípulos, quando eles viram, estavam perto do Senhor, e quando eles perceberam que o Senhor estava colocando responsabilidade sobre eles, e que o Senhor os estava instruindo, que depois que o Senhor partisse, eles iriam dar continuidade na obra, eles falaram para o Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Pediram isso para o Senhor, aumenta a nossa fé. Então a nossa fé, ela pode ser aumentada, assim como ela pode diminuir, dependendo das nossas atitudes diante das circunstâncias. E sabe, os 12 estavam com ele dentro do barco, e estava tudo beleza, não estava tudo beleza, mas a hora que aparece o vento lá, tempestade lá, eles começam a gritar. O que o Senhor fala para eles? Homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Quando Pedro anda sobre as águas, o que o Senhor fala para ele? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Não é isso? Não é isso que o Senhor fala? Você não vê o Senhor elogiando a fé de nenhum deles, de nenhum dos 12. Você não vê. Mas você vê o Senhor elogiando a fé daquela mulher, que ele estava andando, ele estava caminhando, né? Ele estava numa casa e de repente uma mulher sabe que ele está naquela casa, ela começa a gritar desesperadamente, ela começa a gritar ao Senhor pedindo socorro. Os discípulos a julgaram da seguinte maneira: essa mulher parece uma doida, vem gritando atrás de nós, né? E você sabe, irmão, que uma mãe, quando ela está intercedendo por um filho, uma mãe, quando está sentindo o seu filho em grandes perigos, uma mãe, ela é capaz de fazer de tudo para proteger, para guardar, e o que tiver ao alcance dela, ela fará para livrar o seu filho do mal. Ela vai fazer isso. Não importa o que os outros pensam daquele menino, não importa o que os outros pensam daquele rapaz, não importa, ela é a mãe. O sentimento dela é um sentimento muito parecido com o sentimento que Deus tem em favor das pessoas. O próprio Deus diz que o único amor que pode ser comparado ao amor de Deus é o amor de mãe. É amor de mãe.
E ela vem correndo atrás, vem gritando, vem esperneando, vem falando, e alguém diz para ela ficar quieta, e ela não quer ficar quieta de jeito nenhum. Os discípulos se ficaram incomodados com a atitude dela, e disseram para o Senhor: "Oh, Senhor, despede logo essa mulher, porque ela está vindo atrás de nós como uma doida. Despede ela, manda ela embora de uma vez, atenda ela e manda embora essa mulher." Eles estavam, meus irmãos, se sentindo incomodados e até um certo ponto envergonhados pela atitude daquela mulher. Mas Jesus não sentiu-se envergonhado pela atitude dela. E o Senhor nem se apressou a atendê-la para que ela parasse. Não, absolutamente não. Não. Mas o Senhor teve uma conversa com aquela mulher. O Senhor perguntou para ela: "O que você está querendo?" E ela falou: "Olha, eu tenho a minha filha lá em casa. A minha filha está terrivelmente perturbada, ela está à morte. Ela vai morrer e eu preciso da tua ajuda." E o Senhor transmite uma palavra para ela, para mexer com a fé dela. O Senhor fala assim: "Ó, não é bom pegar no pão que pertence aos filhos e dar para as pessoas estrangeiras, porque ela não era judia, ela era uma mulher sírio-fenícia, ela não tinha nada para ver com o povo de Israel. Por isso que ele diz assim, que ele veio para trazer a bênção para os filhos e não para os estrangeiros. Ele era daquela nação, aquela nação, ele veio para abençoar aquela nação." Aí a gente vai lá em João 1,12, né? Ele veio para os seus, mas os seus o desprezaram. Mas todo aquele que o recebe, a esse ele dá poder de ser feito filho de Deus. Então aquela mulher, ela está clamando, e o Senhor, quando fala para ela assim: "Não é bom pegar no pão que pertence aos filhos, no alimento que é dos filhos, naquilo que eu vim fazer em favor do povo judeu, e entregar essas bênçãos para os estrangeiros." Mas o que ela fala para o Senhor? Tudo bem, o Senhor não precisa pegar a bênção dos filhos, não precisa. Eu quero que o Senhor lembre de uma coisa, que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Até os cachorrinhos comem das migalhas. Eu só quero uma migalha do Senhor. Eu só quero a casca do pão. Eu só quero aquilo que quando você corta o pão cai ao chão. É só aquilo lá que eu quero, nada mais do que isso. Não quero muita coisa. Eu não quero muita coisa. Eu quero ver a minha filha bem. Eu quero ver a minha filha bem. Eu quero ver o meu filho bem. Eu quero ver. E o Senhor olhou para ela e disse: "Mulher." Ele diz aqui: "Então lhe disse Jesus: mulher, grande é a tua fé." Amém? Mulher, grande é a tua fé. Está me entendendo, irmão? Ela não aceitou o não como resposta. Ela não aceitou que a filha dela ficasse naquele estado. Ela não se acomodou com aquela situação. Ela lutou bravamente. Ela implorou ao Senhor, ela pediu ao Senhor. E a atitude dela foi tão grandiosa que o Senhor disse: "Mulher, grande é a tua fé." Grande é a tua fé. E vai, faça-se contigo como queres. E a resposta: e desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Pode dizer, irmão? Pois eu vou dizer uma coisa para você. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para todo sempre. Se Ele é o mesmo, por que nós não temos e não agimos conforme essa mulher agiu?
Ele não mudou, não se alterou. O poder é o mesmo, a capacidade é o mesmo, a unção é a mesma. Por que que nós não temos como exemplo esta mulher? Minha mãe está enferma, meu pai está enfermo, meu tio está doente, mas eu creio que se o Senhor mandar, ele vai ser abençoado. Amém? Vai ser abençoado, vai ser abençoado. Olha aqui, pegando um gancho nisso aí, e me veio aqui a memória a quem mais o Senhor elogiou? Não elogiou o centurião lá em Cafarnaum? Não elogiou ele? Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, eu não sou digno de te receber na minha casa. O cara era um centurião, o camarada, ele é como se fosse um capitão do exército aí, né? Alguém que tinha autoridade, né? Mas ele reconhecia quem Jesus Cristo era, e a autoridade dele diante do Senhor era absolutamente nada. Nada. E ele diz para o Senhor: não sou digno, mas manda uma palavra, o meu servo vai ser sarado lá. É só o Senhor mandar, é só o Senhor dizer, é só o Senhor falar. É só o Senhor falar. E o que aconteceu, irmão? O Senhor não mandou a bênção. O centurião não foi lá e não encontrou o servo dele sarado, curado, e que foi justamente na hora que o Senhor Jesus Cristo disse: grande é a tua fé, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, nem mesmo entre o meu povo encontrei tamanha fé. Olha que coisa, irmão, porque as duas pessoas que Jesus elogiou devido à fé eram pessoas estrangeiras, não era do povo dele, não era da nação dele. Um era romano e a outra era na Sírio-Fenícia. Não era. Ô, irmão, ó, nós cremos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas você não acha que tem pessoas lá fora que creem nele mais do que nós cremos? Você não acha que às vezes nós deixamos muito a desejar na aplicação da nossa fé? Porque a fé sem aplicação, ela não gera nada. Nada. Será que isso vai dar certo realmente? Será que isso vai funcionar realmente? Se nós colocarmos a nossa fé em ação, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Uma outra pessoa, irmão, a quem o Senhor elogiou por causa da atitude de gratidão dessa pessoa, é interessante, mas também era um estrangeiro. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, quando ele está caminhando por um determinado local, e de repente, quem que aparece diante dele? 10 leprosos. Naquela época, irmão, havia, e ainda existe alguns locais, alguns lugares assim, aonde é o leprosário, onde vivem os leprosos, sabe? 10 de uma vez vêm ao encontro dele? 10. E quando eles vêm dizendo o seguinte: se o Senhor quiser, meu Deus do céu, se o Senhor quiser, bem pode nos limpar. O Senhor tem poder para isso. O Senhor tem capacidade para isso. O Senhor tem autoridade para isso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Amém, irmãos? Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode realizar. Se o Senhor quiser, operando o Senhor, quem é que vai impedir? Se o Senhor quiser, o Senhor pode.
O Senhor diz, não posso, não vou fazer nada por vocês. Falou isso, falou, não, vão lá mostrar para o sacerdote, porque é o sacerdote que tinha autoridade de examinar, ele tinha autoridade para examinar as pessoas, e se constatasse a lepra, ele excluía a pessoa do convívio da sociedade e levava nesses locais, nesses lugares, até que essa pessoa viesse a ser curada. E quando o Senhor fala, vai e mostre ao sacerdote e ofereça o que a lei ordena para oferecer. Então, quando eles estão indo para ser examinados pelo sacerdote, para que o sacerdote, então, com a autoridade que ele tinha, pudesse readmiti-los na sociedade novamente, incluí-los na sociedade novamente, eles estão indo e, de repente, todos eles estão curados. Todos eles. Mas o Senhor ficou admirado, porque um único voltou, né? Conforme aqui o próprio Senhor Jesus Cristo diz, no capítulo 17, versículo 18 de Lucas, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Os demais também pertenciam à nação dele, mas nenhum deles voltou para agradecer ao Senhor. E esse que voltou e que foi elogiado pelo Senhor por causa da sua gratidão de ter voltado e agradecido a Deus, era um estrangeiro, assim como a mulher cirofenícia, assim como o centurião romano. Estrangeiro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E para nós encerrarmos aqui, Pedro, ele foi elogiado pelo Senhor por causa da sua confissão de fé. Você se lembra? Quando o Senhor começa a questionar os seus discípulos, eu quero saber de vocês, porque vocês andam no meio do povo. Eu quero saber de vocês, porque vocês escutam o que o povo diz. O que é que eles falam ao meu respeito? É interessante a gente notar, irmão, que o Senhor não procurava ouvir o que as pessoas falavam a respeito dele. Ele não limitava a vida dele, dando ouvido para que os outros falavam, que os outros diziam. Ele tinha uma missão para cumprir, e ele sabia por experiência que a missão que Deus te dá, existe sempre e existirá sempre alguém para te fazer oposição, para fazer com que você pare a caminhada, para fazer com que você desvie a caminhada, para fazer com que você não caminhe mais, abandone a caminhada. Muitas coisas poderão surgir com essa intenção. E muitas coisas, amados irmãos, poderão surgir até trazendo certo temor nos nossos corações por coisas que acontecem ao nosso redor, no nosso bairro, por alguma coisa, uma situação assim. Com a finalidade espiritual de intimidar, de tirar do coração da pessoa o desejo de estar ali na casa do Pai. A casa é do Pai, o Pai protege, a casa é do Pai, aonde os filhos se reúnem, a casa é do Pai, aonde tem a proteção e a graça, porque nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. O que estão dizendo o povo aí a meu respeito? Quem que eles falam aí que eu sou? O que eles dizem aí? Estão achando que o Senhor é João Batista que ressuscitou, porque Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista. De repente aparece o Senhor Jesus Cristo e começam a dizer: é João Batista que reencarnou, ou João Batista que ressuscitou. Será que Jesus era parecido com João Batista? Para dizer que era João Batista que havia ressuscitado. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas, tal, muitas coisas. Aí o Senhor vai e se dirige: vocês, vocês têm andado comigo, vocês têm comido comigo, vocês
tem caminhado, por onde eu tenho caminhado, eu levo vocês junto, vocês são testemunhas da minha vida, vocês são testemunhas daquilo que eu falo, vocês são testemunhas por onde eu ando, vocês são testemunhas daquilo que eu ouço, vocês são testemunhas daquilo que eu faço. Vocês, o que é que vocês que são meus íntimos, são meus amigos, são meus chegados, o que é que vocês dizem a meu respeito? Qual é a tua opinião a respeito do Senhor? Quem Ele é para vocês? Quem eu sou para vocês? Né? Aí, aonde Pedro, ele toma a iniciativa, e ele diz para o Senhor: para nós, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele faz uma declaração de fé. Para nós, o Senhor é isso. Você acha que Pedro chegou àquela conclusão pela cabeça dele? Você não acha que ele e os demais, quando não estavam próximos do Senhor, não conversavam a respeito dele? Olha, quando a gente está junto com outros irmãos, a gente não conversa a respeito de Jesus? Quando a gente está junto com outros irmãos, a gente não fala a respeito de Jesus, não conversamos a respeito dele? Quando Deus transmite uma bênção na vida de um irmão, e a gente fica sabendo, quando a gente vai conversar com outro, fala assim: olha a bênção que aquele irmão recebeu, olha o que aconteceu. Então a gente não fala daquilo que ele fez, daquilo que ele faz. Eu estava indo lá buscar um negócio lá no Forte 2, e eu parei em frente a uma loja de uma irmã. Ô irmã, tudo bem? Pastor, vem aqui, ora aqui na minha loja, né? E nós entrei lá, 2 minutos, nem isso, eu estava um pouco de pressa. Entrei: vamos orar aqui, irmã, em nome de Jesus, Deus vai te abençoar. E nós começamos a orar, eu fui embora, né? Aí, um dia aí, hoje a irmã me para e fala: pastor, no dia que o senhor orou na minha loja, as coisas se abriram. Coisa que eu não conseguia fazer, eu fiz. Coisa que eu não conseguia comprar, eu comprei. Eu estava precisando de coisa, eu não conseguia ligar para a pessoa que era o fornecedor. Essa pessoa ligou para mim. Então, são bênçãos que o Senhor faz. A misericórdia do Senhor, né? Então, a gente, quando estamos juntos, a gente está conversando as coisas que o Senhor fez ou faz. Ou realizou e está realizando. Então Pedro conversou com os demais. Você viu? Ele ressuscitou o camarada depois de 4 dias. Você viu o que ele fez? Você viu? Levantou o paralítico na nossa frente lá. Você viu o que ele fez? Ele abriu os olhos do cego lá, aquele cego de nascença. Ele fez: irmão, então as coisas que foram sucedendo foi levando-os a essa conclusão: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele fez uma declaração de fé, e o Senhor Jesus Cristo o elogiou pela declaração de fé. Diz aqui em Mateus 16, 17. E Pedro recebeu o elogio do Senhor por causa da sua confissão de fé. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? O que eu quero dizer para você, querido? Eu quero dizer para você uma coisa: atarraca-se em Cristo. Sabe o que é atarracar? Sabe o que é atarracar? Sabe o que é atarracar? Sabe o que aquelas irmãs fizeram com o Senhor quando elas perceberam que era Ele que estava falando na ressurreição? Atarracaram na perna dele: nós não vamos te deixar. Vocês têm que me largar, porque eu não subi para o Pai ainda, vocês têm que me largar. Elas atarracaram nos pés do Senhor. Sabe o que Jacó fez lá no vale de Jaboque, lá com o anjo, né? Atarracou no pé dele, atarracou, segurou, prendeu. O Senhor não vai embora daqui enquanto o Senhor não me transmitir a tua bênção. Amém, irmão? Glória a Deus.
Você quer a bênção do Senhor? O quanto disposto você está a pagar por ela? O quanto? Quanto você está disposto a pagar por ela? Amém? Que possamos, igual o Senhor disse aqui, podemos, com as nossas atitudes também, causar alegria para o Senhor.